Os destaques desta edição. A escalada da violência nos presídios. Rebelião na Vidal Pessoa provocou mais 4 mortes e o clima de tensão ainda dominava a cadeia na noite desse domingo. Após nova confusão, 7 detentos precisaram de atendimento médico fora do casarão da 7. Ordem para a rebelião que matou 56. Anísio Jobim partiu do presídio de segurança máxima em Campo Grande. 3 corpos são encontrados próximo ao presídio na BR-174. Governador José Melo pede força nacional para garantir segurança. Ministro da Justiça convoca a reunião com secretários de segurança de todo o país. Apóstolo Valdemiro Santiago leva facada no pescoço quando fazia sermão na Igreja Mundial do Poder de Deus. Tribunais gastam 3 milhões por ano na compra de passagens de ministros para o exterior. Assad quer libertar cada centímetro quadrado do território sírio em poder de terroristas. Final de semana com 5 mortes. 3 pessoas foram assassinadas a golpe de faca e 2 eliminadas a tiros. Agora no Jornal da Manhã, 5h47. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. A máxima prevista é de 30 graus. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 12 milímetros. A umidade do ar é de 86%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Segunda-feira, 9 de janeiro, 9º dia do ano e faltam 356 para acabar 2017. É dia de São Gregório X e dos Santos Juliano, Basilissa e companheiros. Comemoramos o dia do astronauta. Registros da história. Em 1788, Connecticut torna-se o 5º estado norte-americano após ter ratificado a Constituição americana. 1822, Dom Pedro I, com a frase "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Se recusou a voltar para sua terra natal, Portugal. Este ato do então regente deu maior força ao processo de independência do Brasil e ficou conhecido como Dia do Fico. 1863, inauguração do metrô de Londres, primeiro trem subterrâneo do mundo com 7 quilômetros de comprimento. Em 1881 entra em vigor no Brasil a Lei Saraiva, que estabelece o título de eleitor, eleições diretas, voto secreto e o alistamento preparado pela Justiça. 1923, pela primeira vez se faz um voo no helicóptero, realizado na Espanha por Juan de la Cierva e Cordónio. 1943, o Brasil declara sua adesão à Organização das Nações Unidas e à Carta do Atlântico. 1951, a sede da Organização das Nações Unidas foi inaugurada em Nova York. A instituição surgiu no final da Segunda Guerra Mundial. 1980, na Arábia Saudita, 63 muçulmanos fanáticos são decapitados por terem sitiado a grande mesquita de Meca em novembro de 1979. 5h49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Uma rebelião iniciada na madrugada de ontem, como a radiodifusora informava, já pela madrugada deixou 4 mortos e um ferido na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O secretário de Administração Penitenciária, Pedro Florencio, informou que houve 4 mortes, destes 3 foram decapitados. O Instituto Médico Legal também confirmou o número de 4 corpos retirados do local. Um detento ainda ficou ferido e foi hospitalizado, segundo o governo. Foram identificados Tássio Caster de Souza, Rubiron Cardoso de Carvalho e Fernandes Gomes da Silva. E após uma nova confusão na cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, 7 detentos precisaram ser hospitalizados ontem à noite. Homens do batalhão de choque permaneceram no presídio após essa que foi a segunda ocorrência em menos de 24 horas. E em nota, a noite passada, o Comitê de Gerenciamento de Crise informava que, primeiro, não houve nova alteração na cadeia pública, desmentindo, portanto, na Raimundo Vidal Pessoa, ontem à noite, conforme repassado nas redes sociais. Segundo, as ambulâncias do SAMU estiveram no local para levar presos que, após a contagem final, na tarde de ontem, foi percebida a necessidade de atendimento médico. Terceiro, todos tiveram ferimentos e escoriações de natureza leve após o atendimento, foram devolvidos para a unidade prisional. E por fim, o quarto, o policiamento local continua reforçado, assim como em todas as unidades prisionais. Com mais um corpo liberado neste domingo, chega a 54 o número de corpos de detentos mortos em Manaus liberados pelo Instituto Médico Legal. Após a rebelião na cadeia pública Vidal Pessoa, o total de mortes em presídio da capital é de 64.
E caso se confirme que os 3 corpos achados próximos ao complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, são de detentos, o número de mortos pode chegar a 67. Ontem foi liberado o corpo de Renato Maciel do Nascimento, que era detento do Compage, onde aconteceu o massacre que deixou 56 mortos. Todos os corpos dos 4 detentos mortos na unidade prisional do Poraquequara já foram liberados pelo órgão. Daqui a pouco outras informações sobre a situação nos presídios da cidade. Eu converso agora com o repórter Alberto Peregrini. Peregrini, temos novas informações sobre o que aconteceu a noite passada aqui no casarão da Vidal Pessoa. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, Carlinhos Luiz, muito obrigado pelo som, Carlinhos, e meu querido Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma boa semana a todos nós. Paulinho, aconteceu o seguinte, houve sim uma movimentação grande durante toda a noite e madrugada, onde alguns detentos saíram feridos dessa movimentação. Não foi considerado como rebelião, não foi considerado violento, entretanto, alguns detentos saíram feridos. Mas, Paulo, nesse momento, na frente da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, ainda existe uma movimentação intensa, tanto por parte da polícia, tanto por parte de parentes de detentos que continuam no local. O clima nesse momento é tranquilo, nossa unidade externa passou agora há pouco pelo local, movimentação é tranquila, as pessoas estão deitadas, outras estão sentadas na frente da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, pela 7 de setembro, outros pela Duque de Caxias, e a polícia fazendo todo o cerco. O trânsito flui de maneira tranquila nesse momento em frente à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Paulo. Peregrini, a movimentação no IML, como é que está? Paulo, nós tivemos uma movimentação também considerada tranquila durante a noite e madrugada. Nesse momento, nós, com poucas pessoas à frente do IML, a movimentação a gente pode colocar como uma movimentação normal de uma segunda-feira. O 4º detento que morreu ontem, Peregrini, divulgamos os nomes de 3. Temos aí já a identificação do outro, não? Não, Paulo, ainda ficou naqueles 3 já divulgadas no dia de ontem, no começo da noite até o presente momento. Nós não temos novidades em relação a detentos no Instituto Médico Legal. Portanto, foram identificados apenas, como já dissemos, apenas o Tássio Caster de Souza, Rubirão Cardoso de Carvalho e Fernandes Gomes da Silva. Aqueles 3 corpos que foram encontrados nas proximidades lá da Anísio Jobim, Peregrini, se tem informações se eram presidiários? Pois é, Paulo, ainda vai se passar. As primeiras informações dão conta, Paulo, tudo leva a crer que sim, mas até o presente momento não foram identificados ainda, né? A gente vai ter que passar por um exame mais detalhado, até porque, obviamente, eles não portavam nenhum documento na hora e serão identificados ainda, vão puxar a ficha dos presos, vão tentar conversar com alguns possíveis parentes e depois daí em diante fazer os exames que devem ser feitos em um cadáver encontrado como esses, já em avançado estado de decomposição. Peregrini, voltando ao casarão da 7 de setembro, foram 4 mortes, 3 foram decapitados, Peregrini, e 1 foi queimado. Pois é, Paulo, as mesmas características da semana passada, né? As mesmas características da rebelião que houve no Compage, as mesmas características de violência e decapitados, e também um deles foi carbonizado, Paulo, com as mesmas características de morte, com barbárie. Aconteceu também, mais uma vez, na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O que chama atenção é que eles estavam lá, né, Paulo, para ficar longe do pessoal da outra facção, mas agora eles mesmos entre si já começam a se matar. Há um desentendimento dentro da própria facção, esse negócio de facção em cadeia, e os que foram levados para lá agora estão se desentendendo, é isso que está acontecendo. Pois é, Paulo, e por pouco isso não é ação rápida da polícia, uma carnificina teria acontecido também, que o objetivo não era só matar esses 4, Paulo, a polícia agiu rapidamente e conteve esse grupo que queria cometer mais mortes aí dentro, realizar mais assassinatos dentro da cadeia. Poderia ser uma matança bem maior, né, Peregrini? Com certeza. Peregrini, tivemos aí 5 mortes, 3 pessoas foram mortas a golpes de faca na cidade, Alberto Peregrini, muita gente armada de faca. Pois é, Paulo, muita gente armada, muita gente com requintes de violência, as pessoas estão se matando, Paulo Guerra, e a grande maioria da situação, Paulo, é por crime passional ou
por negócio de tráfico de droga. As mortes que vem acontecendo na cidade, é bom que se coloque, são muitas, mas a grande maioria de pessoas envolvidas com droga, pessoas envolvidas com acerto de contas e alguns crimes passionais. Paulo, olha, para você ter uma ideia, uma jovem de apenas 19 anos de idade, nós não sabemos o motivo ainda, ela foi assassinada com várias facadas na noite de ontem, lá na rua 219, núcleo 16 da Cidade Nova. Essa jovem levou algumas facadas pelo corpo e infelizmente acabou morrendo. Em uma outra situação, Paulo, uma briga por causa possivelmente de futebol, teve uma pelada, aí teve um que bateu no outro, o outro jurou de morte, o outro na semana passada, e nesse final de semana a pessoa que bateu, que estava sendo ameaçada, acabou sendo assassinada. Está acontecendo no Livro do Vale. 2 pessoas foram mortas a tiros, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, um na colônia Santo Antônio, né? Um homem de 26 anos levou 4 balaços pelo corpo, e o outro, Paulo, foi assassinado lá no Parque São Pedro, né? No Parque São Pedro, esse homem tinha 22 anos de idade e acabou sendo aí assassinado, perdeu a vida na base da bala. Foram 4 tiros que lhe tiraram a vida. Vamos trocar de assunto, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o transporte coletivo. Alguma normalidade, Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra, as empresas do transporte coletivo, todas, com exceção da Vega, está com a saída do transporte tranquila, sem nenhum tipo de anormalidade. Paulo, nós, conforme a sua recomendação logo cedo, já passamos pela frente da União Cascavel, já temos informações da empresa líder, e nesse momento nossa unidade externa bem na frente da Global, aqui pertinho do Terminal 5, Paulo, a caminho do pronto-socorro João Lúcio. A gente dá uma paradinha aqui na Global, fala já para os motoristas que já são velhos conhecidos de nos ver aqui sempre, Paulo, e a novidade aqui não existe em relação à alteração da saída dos coletivos. Entretanto, Paulo, eu te falava da Vega, não se trata de nenhum tipo de paralisação, e sim um assalto, Paulo Guerra e ouvintes da difusora, que ocorreu por volta das 4h40. Paulo, 4 bandidos fortemente armados adentraram a empresa, onde os motoristas e cobradores estavam prontos para sair com os ônibus, invadiram, deram coronhada em funcionários, ameaçaram funcionários de morte. Eles queriam dinheiro da empresa, não conseguiram levar o dinheiro da empresa, e daí começaram a pegar celular, relógio, pertences de funcionários, e plantar um verdadeiro terror agora há pouco na garagem da empresa Vega. A garagem da empresa Vega, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, fica na estrada do Tarumã, logo após ali a entrada do aeroporto, passando o Cipam, pouquinha coisa, é ali que fica a garagem da Vega, onde ocorreu esse assalto agora há pouco. Esses bandidos realmente estão desafiando a autoridade policial, realizando aí assaltos em toda a cidade, colocando a população em pânico, e vamos também esperar que se não se trata de fugitivos da cadeia, não, Peregrini? Pois é, Paulo, né? A gente vai esperar uma confirmação da polícia. O detalhe, Paulo Guerra, que eu esqueci de te falar, um detalhe importantíssimo que eu acabei de esqueci de te falar, é que dos 4 bandidos, um já foi preso agora há pouco por policiais da 20ª Sicome. Chega a informação agora, nesse momento. O assalto tem menos de 1 hora que aconteceu, Paulo. A movimentação é intensa ainda na frente da garagem da Vega, muita polícia, a polícia fazendo cerco, e um dos bandidos acaba de ser preso agora há pouco. Dos 4, um já foi detido, e chegando a um, deve-se chegar aos outros, não, Paulo? Para os outros não se rebelarem também, é bom dar um café com leite para eles, não, Peregrini? Pois é, né, Paulo? Agora tem que ter. Ontem, rapaz, porque atrasou o almoço, o negócio não foi fácil, não. Lá no Lago do Limão, o almoço veio para sair 3h da tarde, não me rebelei. Agora, quando sair depois de 1h da tarde lá na Vidal, se não sair o almoço, rapaz, o negócio fica complicado. Peregrini, até daqui a pouco, quando você vai trazer novas informações sobre esse assalto, esperando que os outros 3 bandidos sejam presos, e também informações sobre a movimentação, sobre o que está acontecendo nas cadeias da cidade, principalmente aqui na Vidal Pessoa, essa movimentação que está acontecendo anormal, e outros detalhes dos acontecimentos do final de semana. Bom trabalho.
Muito bem, Paulo Guerra, nós continuamos aí nas ruas da cidade, vamos voltar daqui a pouco à cadeia Raimundo Vidal Pessoa, novamente, Paulo, a movimentação até ainda há pouco era considerada muito tranquila, Paulo Guerra, por parte dos policiais, de parentes também e dos próprios detentos. Vamos esperar que não haja mais violência, que fique tudo dentro da normalidade, já chega de violência, tomara aí que não haja mais nenhuma morte dentro dos presídios, para que não haja aquele desespero que a gente viu ontem aí na Vidal Pessoa por parte de parentes. Vamos esperar que a paz volte a reinar dentro dos presídios da capital amazonense. Paulo Guerra. Temos informações com o repórter J. Rai. Proprietários de bares, carros de som, casas noturnas, hotéis, pousadas, olarias e empresas de mineração e também extração de madeiras começam a se regularizar a partir de hoje junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Iranduba. De acordo com o secretário da pasta, José Raimundo Monteiro, cada um desses segmentos deve se adequar aos padrões estabelecidos por lei para adquirir a licença ambiental. O secretário também falou sobre as medidas que pretende tomar para disciplinar o trato para com o lixo doméstico e os entulhos. É prática corriqueira aqui em Iranduba a colocação desse material nas ruas, mesmo depois que elas são limpas. O secretário da CEMADES, José Raimundo Monteiro, anunciou medidas punitivas. Jogar lixo na rua é um crime municipal, estadual e federal. E eu, como secretário de Meio Ambiente, vou começar a fazer fiscalizações e multar essas pessoas que cometem essas infrações criminais e ambientais. Eu peço à população que nos ajude, porque a prefeitura vem limpa e a própria população suja e depois vem reclamar, né, da sujeira que ela mesma fez. A queima de lixo no quintal também está na mira das autoridades do meio ambiente. É um costume antigo que enche a cidade de fumaça, incomodando a vizinhança e também afetando a saúde pública. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Informações agora de Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com a interferência da Justiça Eleitoral no resultado das eleições de 2016, alguns municípios ficaram na pendência da diplomação do candidato eleito. Aqui no Amazonas, pelo menos 4 municípios estão nessa situação. É o caso do município de Anamã, onde o candidato Raimundo Chicó, do PMDB, foi eleito com uma diferença de 719 votos para o segundo candidato. Mas, por decisão da Justiça Eleitoral, a juíza da comarca, doutora Sheila Jordana, não diplomou o candidato Raimundo Chicó. A decisão da juíza revoltou parte da população que neste final de semana foi às ruas em protesto contra a decisão da juíza e pedindo a diplomação do candidato que eles escolheram. Nós conversamos com o advogado de Raimundo Chicó, doutor Júlio de Lima, que explica a situação de Anamã. De fato, o Raimundo ele logrou êxito, tendo 55,37% dos votos válidos. Teve o registro de candidatura deferido, ou seja, disputou o pleito de forma válida. Em grau de recurso pela coligação adversária, o TRE cassou o registro de candidatura do Raimundo, mas não existe fundamento legal para tanto. A cassação por AIME não enseja na pecha da inexigibilidade. O artigo 216 diz que o candidato gozará da plenitude dos seus direitos até o julgamento pela instância superior. E para arrematar, nós temos também o artigo 261, parágrafo 5º, que diz: o juiz, ao verificar que o candidato está com a sua situação jurídica pendente de julgamento, deverá diplomá-lo e fazer constar no diploma esta ressalva de que o resultado poderá ser alterado em face do julgamento pela instância superior. E, infelizmente, nós estamos observando que em Anamã a Justiça está aplicando uma legislação anterior a essa reforma eleitoral. E essa indignação do povo do Anamã tem fundamento legal. Bem, Paulo, o presidente da Câmara de Anamã, vereador Chico do Belo, do PMN, é quem está à frente do executivo naquele município. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h10 em Manaus. O juiz Leonei Filiolo Arraquian
determinou neste final de semana a soltura em caráter de urgência de 4 homens que estavam presos no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, por atraso no pagamento de pensão alimentícia. A decisão atendeu o pedido da Defensoria Pública do Amazonas diante da crise no sistema carcerário em Manaus, agravada com rebeliões, fuga e mortes desde a última semana. O governador José Melo solicitou apoio da Força Nacional de Segurança Pública ao Ministério da Justiça ontem. O ofício com o pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes e ressalta que o reforço de pessoal e equipamentos é fundamental para auxiliar o Estado a enfrentar a crise no sistema penitenciário. Uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública está em curso na capital, com policiais civis e militares trabalhando dobrado para garantir a segurança nas ruas e o controle da situação nos presídios. No ofício, o governador fala do trabalho das forças de segurança pública do Estado desde as primeiras ocorrências nas unidades carcerárias no dia 1º de janeiro. Melo ressaltou que o Comitê de Gerenciamento da Crise no Sistema Penitenciário, integrado pelas Secretarias de Segurança Pública e de Administração Penitenciária, vem adotando todas as medidas para contornar o problema, mas os acontecimentos registrados na madrugada de ontem o levaram a decidir pelo pedido de apoio. Após a morte de quase 100 presos em massacres penitenciários pelo país, somente neste início de ano, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, convocou uma reunião com todos os secretários de Justiça e de Segurança Pública para o dia 17 deste mês em Brasília e informou a assessoria da pasta neste domingo. O objetivo do encontro, segundo a pasta, será discutir medidas imediatas para a crise do sistema penitenciário com base nos relatórios em produção e implementar medidas para previstas no Plano Nacional de Segurança, detalhado pelo ministro na última sexta-feira no Palácio do Planalto. A iniciativa prioritária será a criação de núcleos de inteligência nos 26 estados e no Distrito Federal, além do cronograma de execução dos recursos do governo federal liberados no ano passado. Neste domingo, a assessoria do Ministério da Justiça também informou que Moraes autorizou o envio de apoio federal para atender a pedidos dos governos do Amazonas, de Roraima, de Rondônia e do Mato Grosso. Os estados solicitaram a ajuda da União para conter a crise penitenciária e modernizar as penitenciárias locais. A ordem para a rebelião, que resultou no massacre de 56 detentos no complexo Anísio Jobim, em Manaus, na semana que passou, foi dada a mais de 2.000 quilômetros de distância no Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A informação foi divulgada pelo Fantástico da TV Globo e é de autoridades federais e estaduais. É no presídio em Mato Grosso do Sul que estão encarcerados os chefes da facção criminosa que controla o tráfico de drogas na região norte do Brasil. O principal deles aparece em imagens obtidas pela Polícia Federal. O traficante José Roberto Fernandes Barbosa, de 44 anos, é conhecido no mundo do crime como Zé Roberto da Compensa. Os chefes continuam presos, mas passaram a ter direito à visita. Segundo as autoridades, a ordem que chegou a Manaus foi executada por bandidos do 3º escalão da quadrilha para a matança de presos de facção rival da região sudeste, que estaria em disputa com a quadrilha amazonense pelo controle do tráfico na região norte. O governo do estado, por meio da Secretaria de Fazenda, realizará nesta terça-feira no programa Agora da TV em Tempo o sorteio especial da campanha Nota Fiscal Amazonense. Serão sorteados prêmios no valor total de R$154 mil, sendo 110 mil para os cidadãos e 44 mil para instituições sociais. A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, SEMPRAD, mudou o horário de atendimento dos postos do Cine Manaus, no centro e na Cidade Nova, para garantir mais segurança aos trabalhadores. A partir desta segunda-feira, os postos abrirão às 7 horas e não mais às 6h30 e continuarão sendo atendimento às 13 horas. Em torno de 199,2 mil trabalhadores do Amazonas têm saldo disponível em contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS e poderão sacar esses recursos. O volume total disponível em contas inativas no Amazonas é 559,13 milhões de reais, informou o Ministério do Trabalho. A média de recurso a ser sacado por conta inativa no estado é de 1,6 mil. A primeira reunião geral do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, com o secretariado da nova gestão, foi realizada na manhã de ontem no Palácio Rio Branco. Participaram da reunião o vice-prefeito Marcos Rota e o líder do governo na Câmara Municipal, Marcel Alexandre. A linha que conduziu a reunião foi a austeridade nos gastos públicos e a busca de recursos nacionais e internacionais para novos investimentos, além das parcerias público-privadas e concessões onerosas. A guia de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU 2017 deve ficar disponível para impressão na próxima quarta-feira, segundo o subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças,
Tecnologia da Informação e Controle Interno, Francisco Moreira. A secretaria ainda não fechou a quantidade de imóveis tributáveis do IPTU deste ano na capital. As datas para vencimento do IPTU 2017 foram definidas pela CEMEF, sendo a cota única com desconto em primeira parcela em 15 de março. A partir de fevereiro, as vias devem começar a ser enviadas para a casa dos contribuintes via Correios. Polícia. Dando início ao nosso noticiário policial, vamos falar das ocorrências vindas do pronto-socorro 28 de agosto. Um homem deu entrada à vítima de agressão física por volta de 22 horas e 30 minutos. Uma outra pessoa deu entrada de arma de fogo, chegou ferida por arma de fogo, um tiro no abdômen. E o homem deu entrada vítima de uma facada na costela também no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, a movimentação também pode ser considerada tranquila. Entretanto, 4 pessoas deram entrada à vítima de agressão física. 3 vieram do Jorge Teixeira e uma pessoa deu entrada vinda do bairro Zumbi dos Palmares. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, queda de moto, ocorrida na Avenida Grande Circular por volta de 22 horas e 32 minutos. Era a noite de ontem quando aconteceu esse acidente. O homem em alta velocidade, sua motocicleta com a namorada na garupa, perdeu o controle da moto e os dois ficaram feridos e levados ao pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo. 3 pessoas deram entrada vítima de violência. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo, levou um golpe na barriga. O crime ocorreu no bairro Monte Pascoal. As informações dão conta de que uma briga por causa de disputa por tráfico de drogas pode ter ocasionado nessa pessoa aí que levou essa facada na barriga no bairro Monte Pascoal. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Conforme a Rádio Difusora já informou agora há pouco que um assalto aconteceu nessa madrugada à empresa de transporte coletivo Vega. A Vega fica localizada na estrada do Tarumã, logo após o Cipan. Os funcionários já estavam chegando, motoristas e cobradores. Os bandidos pularam o muro da parte de trás da empresa e renderam o segurança e demais funcionários. Eles bateram muito, deram coronhadas em alguns funcionários, arrastaram um deles pela lama, fizeram um monte de brutalidade, muita brutalidade. E infelizmente, Paulo, não atiraram em ninguém. Eles já sabiam o local onde guardava o dinheiro, já sabiam o rumo do cofre dentro da empresa, mas não conseguiram levar nem sequer um tostão da empresa. Entretanto, levaram aí celulares e outros pertences das pessoas que estavam lá na Vega, dos funcionários, melhor dizendo. Eram 3 bandidos na realidade. 3 bandidos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, realizaram esse assalto. Um deles já foi preso por policiais da 20ª SICOM, que continua fazendo cerco lá na área da garagem da empresa Vega. E um dos bandidos já foi preso, deve entregar os outros que deverão ser presos nas próximas horas. Portanto, está aí as informações em primeira mão desse assalto que ocorreu na empresa Vega, lá na área do bairro Tarumã. E mais de ocorrências policiais. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria de Segurança está nas ruas. Bandidos estão sendo tirados de circulação, bem como um combate ao tráfico de drogas continua por parte da Secretaria de Segurança. Para ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite e madrugada bastante movimentada por parte de ocorrências policiais. Um veículo foi recuperado, um carro que havia sido roubado foi recuperado por policiais da 17ª SICOM no conjunto Campos Elíseos. Grande ação aí da polícia. Outro carro recuperado, um Fiat Uno Mille, ele se
Esse carro havia sido roubado e foi recuperado na zona oeste da cidade por policiais da 19ª SICOM. Já os policiais da 26ª SICOM prenderam um homem por estar vendendo droga e um garoto também de 17 anos, outros 16 estavam aí com várias substâncias, tipo trouxinhas com maconha e também cocaína. Eles foram presos e levados à 26ª SICOM. 13ª SICOM detém foragido no bairro Cidade de Deus. Os policiais da 13ª SICOM, da viatura 6182, por volta de 15 horas de ontem, era domingo, durante patrulhamento na rua Cirilo, no bairro da Cidade de Deus, eles detiveram o Paulo Misael Costa Moreira. Ao verificar o nome dele junto à justiça, constatou-se que o cidadão estava com mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele foi levado ao 6º DIP. Outra grande ação aí da Secretaria de Segurança durante a noite e madrugada. Os policiais da 19ª SICOM recuperaram também um outro carro lá na área da Ponta Negra. Grande ação aí dos policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, polícia na rua, bandido preso, é isso que a população quer. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Foram 5 mortes durante o sábado e o domingo. Podemos até classificar como um final de semana tranquilo em relação a outros finais de semana aí que a gente registra geralmente 11, 12 mortes nesse final de semana, apenas 5 mortes graças aí à ação da polícia. A primeira morte aconteceu por volta de 2h30 e foi um acidente de trânsito ocorrido no município de Novo Airão, quando um homem de 47 anos morreu vítima de atropelamento lá no município de Novo Airão. Facadas pelo corpo. Foi no bairro Nova Cidade. Um homem de 19 anos de idade, em um possível acerto de contas, foi morto a facadas. Tudo aconteceu às 16h30 do último sábado. Tiros pelo corpo. Foi no Parque São Pedro. Um homem levou 4 balaços pelo corpo e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Lá, infelizmente, ele acabou morrendo. As informações dão conta de que o crime possa ter a ver com um acerto. Tiros pelo corpo no bairro Colônia Santo Antônio. Um homem foi barbaramente assassinado a tiros por volta de 2h30 da madrugada de domingo. Ele levou esses balaços e não se sabe, não se viu quem foi que atirou e matou esse homem que tinha apenas 26 anos de idade. Olha a faca, olha a morte. Um homem foi assassinado a facadas no bairro Rio Piorini. Ele levou 1, 2, 3, 4 golpes de peixeira na barriga e não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele morreu na ponta de uma faca lá no bairro Rio Piorini. Outra vítima de faca, uma jovem de 19 anos de idade, em circunstâncias ainda misteriosas, foi assassinada por volta das 19h30 na rua 219, no núcleo 16 da Cidade Nova. Foi mais uma morte a ainda ser esclarecida
pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, que já está, com certeza, trabalhando no caso. O Instituto Médico Legal também viveu uma noite madrugada tranquila. Se não fosse ainda algumas necrópsias ainda a serem realizadas devido aos confrontos entre facções dentro da cadeia, a coisa teria sido ainda bem mais tranquila. Apenas 19 exames de corpo de delito realizados nas últimas 24 horas. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A FIFA revelará nesta segunda-feira em Zurique, a partir das 15h30, o vencedor do primeiro troféu de Best, criado após a Bola de Ouro voltar a ser organizada apenas pela revista France Football. O argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o francês Griezmann, do Atlético de Madrid, estão na disputa, mas Cristiano Ronaldo deverá ser eleito pela 4ª vez pela entidade como o melhor do mundo, coroando seu 2016 perfeito com as camisas de Real Madrid e Portugal. De 1991 a 2009, a FIFA entregou o troféu Melhor Jogador do Ano paralelamente à Bola de Ouro da France Football. Cristiano Ronaldo venceu ambos em 2008. De 2009 a 2015, os dois prêmios se uniram como a Bola de Ouro ou FIFA, que foi para as mãos do português em 2013 e 2014. O maior ganhador dos troféus da entidade que organiza o futebol mundial é Messi, que levou a melhor em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015. A Copa São Paulo tem 6 jogos nesta segunda-feira. Vão se enfrentar Grêmio e Mirassol, Náutico e Votuporanguense, Botafogo e Atlético Mineiro, Novo Horizontino e Sergipe, Ponte Preta e Penapolense, Paraná e Marília. Os jogos de ontem: Grêmio e Osasco 1, Fluminense 2, São Caetano 1, Flamengo 1, União Mogi 0, Cruzeiro 2, São Bernardo 1, Bahia também 1, Taubaté 2, Corinthians 3, Audax 1, Santos também 1, São José 1, Internacional 3. A Copa do Mundo terá 48 participantes a partir de 2026. O formato do torneio e as eventuais mudanças nas eliminatórias, número de vagas por continente, por exemplo, serão decididas em breve, possivelmente em março. A decisão será ratificada hoje, ou nesta terça-feira, pelo Conselho FIFA, que se reúne em Zurique, um dia após a entrega do prêmio FIFA de Best. A outra proposta de subir o número de seleções na Copa para 40 foi descartada. Últimas notícias. Os mercados da China começaram a semana em alta, liderados por ações do setor de defesa, à medida que mais empresas estatais avaliam os planos para promover reformas de propriedade mista. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,49%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,55%. O índice de preços ao consumidor semanal, IPCS, registrou alta de 0,50% na primeira quadricemana de janeiro, depois de ter fechado 2016 com avanço de 0,33% em dezembro, informou a Fundação Getúlio Vargas nesta segunda-feira. O Ministério da Educação vai abrir nesta segunda-feira o sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES, para que as instituições de ensino superior iniciem o processo de renovação dos contratos do financiamento estudantil, o FIES, firmados até 31 de dezembro de 2016. Posteriormente, a renovação deverá ser validada pelos estudantes. Cada contrato de financiamento deve ser renovado ou aditado a cada novo semestre. 6h36 em Manaus. O vídeo de uma transmissão da Igreja Mundial do Poder de Deus mostra o pastor Valdemiro Santiago em cima do palco após ser esfaqueado no pescoço durante um culto em um templo no Brás, no centro da capital paulista. As imagens mostram o apóstolo sendo socorrido por seguranças após o ataque. O pastor foi levado para o hospital sírio-libanês e passa bem. Nas redes sociais ele contou o que ocorreu. O homem que o atacou foi preso em flagrante, segundo informações do 8º Distrito Policial do Brás, com um facão. O agressor, que está desempregado, disse que teve uma discussão com o pastor há algumas semanas. Ele não tinha passagens pela polícia. A Receita Federal vai liberar daqui a pouco, dentro de 24 minutos, a consulta ao lote multi-exercício de restituição do imposto de renda
contemplando as restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2016. Nesse lote estão incluídos 177.539 contribuintes que receberão dinheiro no dia 16 de janeiro no valor total de 370 milhões de reais. Vai terminar hoje o prazo para Samarco e suas acionistas Vale, BHP, Bellington Brasil depositarem 1,2 bilhão à justiça para reparar o maior desastre ambiental da história. O presidente Michel Temer vai a Esteio para a entrega de ambulâncias, mas antes vai sobrevoar municípios gaúchos inundados pelo temporal da semana passada. E Temer decidiu viajar para Portugal para participar do velório do ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Portugal, Mário Soares, que morreu no sábado aos 92 anos, informou a assessoria do Palácio do Planalto. Os atos fúnebres ocorrerão nesta terça-feira. A empresa SpaceX anunciou ontem o cancelamento pelo mau tempo do lançamento de seu foguete Falcon 9, previsto para essa segunda-feira. A empresa planejava enviar a partir da base aérea de Vandenberg, na Califórnia, 10 pequenos satélites de comunicações da companhia Iridium. A SpaceX disse que a chuva e fortes ventos impediram o lançamento. 6h38 em Manaus. O parlamento da Venezuela, controlado pela oposição, debaterá nesta segunda-feira a declaração do presidente Nicolás Maduro em abandono de cargo na véspera do limite legal para que uma eventual destituição obrigue a convocação de eleições adiantadas. As autoridades da Tailândia elevaram nesta segunda-feira, dia 25 o número de mortes causadas pelas inundações no sul do país, onde milhares de casas e estradas estão alagadas desde a semana passada em várias províncias. 10 pessoas morreram de frio ontem na Polônia, onde as temperaturas permanecem em algumas regiões abaixo dos 20 graus negativos, anunciou o Centro de Segurança Governamental. O presidente sírio Bashar al-Assad disse que está decidido a libertar cada centímetro quadrado do território da Síria dos terroristas, como classifica todos os grupos rebeldes em declarações a meios de comunicação franceses. Temos a legitimidade para libertar qualquer zona controlada pelos terroristas, independentemente do nome que utilizem, disse o presidente às rádios RTL e France Info e ao canal de notícias LCP. Podem se chamar Estado Islâmico, Al-Nusra, braço sírio da Al-Qaeda, dizer que são moderados ou capacetes brancos, serviço de socorro nas zonas rebeldes, não interessa os nomes, disse Assad. 6h39 em Manaus. O presidente eleito Donald Trump aceitou a conclusão da investigação das agências norte-americanas de inteligência de que a Rússia apoiou ataques virtuais com a finalidade de tumultuar as eleições presidenciais e agora deverá anunciar ações em resposta, afirmou seu futuro chefe de gabinete neste domingo. O ex-presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani morreu aos 82 anos, segundo as agências locais que citam a família. Rafsanjani havia sido internado inesperadamente em um hospital do norte da capital, Teherã, e morreu de problemas cardíacos. De acordo com o veículo de comunicação oficial, seu funeral está previsto para a próxima terça-feira amanhã, em Teherã. A onda de demissões chegou também nas estatais. Diante das limitações legais para promover o corte de pessoal, as empresas públicas estão recorrendo a planos de demissão voluntária ou a programas de aposentadoria incentivada para enxugar a folha e assim tentar aliviar o caixa. Levantamento feito a partir de informações do Ministério do Planejamento e das próprias empresas mostra que os programas de desligamento lançados tiveram adesão de 37.626 funcionários em 11 estatais entre 2015 e 2016. E o número deve aumentar. Alguns dos programas seguem com inscrições abertas e estatais como a Caixa Econômica Federal. Correios e Eletrobras já anunciaram que lançarão novos PDVs, que juntos podem representar mais de 22 mil cortes adicionais. Levantamento feito pela Folha de São Paulo mostra que de 2013 a 2015 os custos dos tribunais superiores com voos internacionais foram de 3 milhões por ano em média, sendo que em uma só viagem foram desembolsados 55 mil reais no bilhete de classe executiva de um ministro. Os gastos se referem a viagens oficiais. Algumas das passagens de magistrados, por exemplo, tiveram um valor 12 vezes superior ao trecho na poltrona econômica comprado para outros servidores. Os dados em valores da época foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Além das passagens, dos ministros e servidores desses órgãos receberam diárias, algumas chegaram a 65 mil reais. Só em 2015, o custo com elas foi de 4 milhões de reais. O bilhete de 55 mil reais foi para o ministro Walton Alencar, do TCU, Tribunal de Contas da União,
que viajou em março de 2015 para Tbilisi, capital da Geórgia. O órgão informou os valores em dólar, $16.900 convertidos pelo câmbio da época. Além da passagem, ele recebeu extra de 11 mil por 7 dias. 2 anos antes, Alencar havia gasto R$32.200, na época $16,100 em um voo para a China, daquela vez em primeira classe. Foram considerados dados dos seguintes tribunais: STM, Superior Tribunal Militar; TSE, Tribunal Superior Eleitoral; TST, Tribunal Superior do Trabalho; STJ, Superior Tribunal de Justiça; TCU, Tribunal de Contas da União, além do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle do Judiciário. Embora não integre o Judiciário, o TCU tem prerrogativas similares às dos tribunais. O STF, que gastou 236 mil com passagens em 2015, foi o único que se recusou a informar dados em detalhes. Com exceção do STJ, que passou a proibir voos de primeira classe a partir de 2014, não havia regra nos demais tribunais que impedisse viagens nessa categoria. Só a partir de 2016, a Lei Orçamentária Anual proibiu a compra de passagem desse tipo para todos os servidores públicos federais, exceto para os chefes de poder. Ainda assim, foi mantido para ministros, comandantes militares, procuradores e subprocuradores, desembargadores e parlamentares o privilégio de passagem na poltrona executiva, mais cara que a econômica. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Justiça manda soltar 161 presos de Roraima por não garantir segurança. A Folha de São Paulo. Amazonas pede apoio da Força Nacional e cita limite psicológico de policiais. O Estado de São Paulo. Idade mínima no INSS deve reduzir desigualdade regional, mostra estudo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Portugal se prepara para o adeus ao ex-presidente Mário Soares. Valor econômico. Delegações fecham um acordo e Copa do Mundo terá 48 seleções em 2026. Estado de Minas. Fezes e pelo de roedor são encontrados em arroz distribuído na Grande BH. Jornal do Comércio no Recife. Estatuto do PCC proíbe estupradores, pedófilos e homossexuais. Fortaleza Diário do Nordeste. Ano já tem 102 presos mortos e Temer anuncia nova ajuda aos estados. Porto Alegre, 0 hora. Ministro da Justiça convoca a reunião com o secretário de Segurança de todo o país. O Brasil Econômico. Contas de telefone ficam mais caras a partir deste mês após mudança no ICMS. Edições impressas locais, o Em Tempo. Governo do Amazonas evita greves e garante segurança. A crítica. Sem controle. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A. e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Hamilton Cabral, Hernandes Sampaio e Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.